Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? O assunto é política e trabalho e hoje nós fomos para a terceira aula, que o tema é trabalho, né? Então a gente vai ver o que é trabalho, as origens do trabalho e como o trabalho chega até a modernidade, a nossa época. Bem, por que que o trabalho é tratado aqui logo após política? É, Política e trabalho estão extremamente vinculados porque, para fazer com que numa sociedade, num estado, as populações trabalhem e cumpram com as suas obrigações necessárias à vida e à manutenção de toda a sociedade, muitas vezes é necessário um poder que faça com que essas pessoas trabalhem. Pode ser um poder coercitivo, ou seja, um poder autoritário, submetendo as pessoas ao trabalho, ou pode ser um poder que convença essas pessoas de que trabalhar é uma coisa muito boa e necessária. Mas o trabalho não é necessário? Sim, é necessário, obviamente, tá? A gente vai ver no conceito da palavra trabalho, ele é algo bastante necessário, né? Sem trabalho nós não estaríamos aqui. Mas muitas vezes numa sociedade alguns podem querer trabalhar e outros não trabalhar tanto, né? E a gente vai ver isso. Como que o poder tem muito a ver com isso. Poder político, né? Então, o conceito de trabalho, entendido assim, de uma forma geral, né? Na língua, na filosofia, é uma força humana realizada para alguma atividade que vise alterar alguma coisa e preencher uma necessidade. Essas alterações sempre vão ser na sociedade ou principalmente no meio ambiente, no mundo, né, no mundo físico, no mundo natural, e vão estar sempre orientadas para algumas necessidades do homem. A gente vai ver essas necessidades e as funções também. Mas uma coisa que é muito importante é que em toda forma de trabalho, o homem vai ser influenciado pela cultura a qual ele pertence. A forma de trabalhar, os trabalhos que são feitos, quem faz determinados trabalhos, tudo isso é muito cultural, tem muito a ver com a sociedade. Então, quais seriam as funções do trabalho? A gente pode enumerar aqui, deixa eu olhar aqui na nossa página, né? Ele dá vazão, né? Ele permite que haja extravasamento da criatividade, né? E a criatividade vem também da inteligência, do cognitivo. Ou seja, o homem, quando domina um trabalho, quando faz um trabalho, ele faz, claro, obedecendo, né, aos preceitos, às determinações culturais que o influenciaram, mas ele também põe muito da sua criatividade individual, da sua maneira de realizar, da sua habilidade, da sua técnica, né? O trabalho vai preencher as necessidades da vida e da sociedade. Então, essa é a principal função, né? A gente trabalha porque a gente tem uma necessidade. Muitas vezes essa necessidade é de sobrevivência, então é uma necessidade primordial. Mas nem sempre. Pode ser a necessidade mesmo de criar alguma coisa, de tentar melhorar as coisas, né? De tentar ajudar, né? E ele promove o que? O fortalecimento do vínculo social. As pessoas, né? Originalmente, quando elas sabem que o trabalho delas é importante para o todo, né? Elas se unem mais às pessoas, tá? Será que o trabalho sempre preenche essas funções? Será que sempre foi assim? Então a gente vai aprender que existiram várias acepções, né, ou conceitos pelos quais o trabalho é tomado pela história da humanidade, tá? Então, o que acontece primeiro, né? Assim que o homem é homem, que o homem passa a surgir em sociedades, passa a existir em sociedades e entender que em sociedade ele multiplica a sua força, né? E
isso tudo também, né, tá ligado à evolução humana, porque o homem não se tornou o Homo sapiens sem a influência da sociedade, muito do seu cognitivo foi desenvolvido a partir do outro, da influência do grupo, e isso faz parte das descobertas mais recentes da antropologia física, das neurociências, da biologia, mas não vem muito ao caso, né? Então, o que acontece é que, havendo sociedade, há trabalho, né? Havendo homem, há trabalho, mas o homem em grupo trabalha, né? E esse trabalho que é feito em grupo é dividido, né? Como é que ele é dividido? Ele é dividido conforme hoje, pelas classes sociais? Não. O trabalho, originalmente, então a gente está falando das sociedades pré-históricas, ou muitas das sociedades que vivem ainda, né, nos parâmetros, né, nas dimensões da sociedade pré-histórica, que são sociedades menos complexas, sociedades de aldeias dos povos originários, né? Esse trabalho é dividido socialmente, mas não por classe, mas sim por faixa etária e gênero. Então, mulheres trabalham de forma diferente que homens, jovens trabalham de forma diferente que velhos. E além disso, né, como a gente sabe que o trabalho é uma expressão também cultural, né, do ser humano, o trabalho nas sociedades mais simples, né, que são as sociedades pré-históricas, sociedades indígenas, ele está fundamentalmente ligado às outras atividades da vida. Ele não é um trabalho separado das outras dimensões. Ele está ligado à arte, ele está ligado à religião, como ele é alguma coisa cultural, ele está ligado a todos os outros aspectos culturais daquela sociedade. Então, se a gente vê um, um, um processo, né, de caça, por exemplo, me desculpem, um processo de caça, esse processo está revestido de rituais, né? Desde o seu começo, desde a preparação dos homens, que são homens jovens e fortes, para a caça, até a recepção desses homens, o retorno deles com a comida, com a carne, com a caça, que vai ser dividido por determinadas pessoas e vai se fazer uma outra festa. Então tá tudo muito ligado. O trabalho é algo necessário, né? Ele está preenchendo a essas três funções, né? Nesse contexto, e ele está bastante ligado à cultura, né? Não como uma coisa estanque, como uma coisa separada, mas como uma coisa que está fazendo parte o tempo inteiro daquela cultura, mesmo sendo para preencher necessidades, mesmo tendo alguma coisa individual ali, né? E mesmo colaborando para o grupo ficar unido. Né? E aí isso vai mudar um pouco, né? Com a entrada do homem na antiguidade, né? Com o surgimento das sociedades mais complexas, né? Que aí já tem um governo estabelecido, que tem algumas classes sociais, o trabalho vai ser considerado, né? Até isso a gente comprova com as mitologias antigas, né? Com as mitologias que permanecem até hoje, né? A cristã é uma delas, que o trabalho é alguma coisa muito penosa, muito ruim. Ele é como se fosse uma pena, um castigo para os homens. Então a gente tem no livro do Gênesis, né, que influenciou toda a sociedade judaico-cristã, que quando Deus vai expulsar Adão do paraíso, ele vai dizer que Adão agora tem que trabalhar, ou seja, tirar da terra o pão, mas com o suor do seu rosto. Ao contrário do que acontecia no paraíso, onde ele tinha todo o necessário para o seu sustento e para a sua felicidade, de graça, à sua disposição, sem precisar fazer esforço.
Então, o que aparece nas sociedades antigas? O trabalho braçal, o trabalho difícil, o trabalho de subsistência, sendo realizados pelos estratos mais inferiores da sociedade, ou seja, escravos, escravizados, que no caso da antiguidade são obtidos através de guerras, né? Algumas vezes através de dívidas, mas principalmente o grande contingente de populações escravizadas nas cidades-estados da antiguidade, ou seja, cidades que tinham poder político estatal, como Grécia, Roma, né? O Egito, de alguma forma, né? Que tinha um faraó dominando várias cidades, mas cujo poder central estava na capital, o Império da Babilônia, todos esses tiveram escravos, que na sua maior parte eram obtidos através das prisões feitas na guerra. Né? Os jovens guerreiros eram mortos, eram destruídos, e mulheres e crianças normalmente eram levadas para serem escravizadas na terra do vencedor. Esse contexto ele vai permanecer ao longo da Idade Média, né? Até porque na Idade Média existe uma ideologia cristã, né, católica, de que esse mundo é um lugar das penas, né? Nesse mundo nós devemos penar para alcançar a vida eterna e o reino dos céus após a morte, desde que nós estejamos conformados e vivamos uma vida justa de oração e conforme as leis da igreja. Esse mundo é um lugar de pena, é um lugar de trabalho forçado e de conformidade a esse estado de coisas. Assim como não tem como se falar numa política medieval, né, que não seja o poder absoluto, né, do senhor feudal, não exista uma pretensão de justiça social que possa ser atingida através do poder político, também não vai ter uma alteração, né, na configuração do trabalho, porque, segundo a igreja, trabalhar, sofrer, viver em estado de servidão, né, na Idade Média não vai ocorrer, pelo menos no mundo ocidental cristão, a escravidão. Viver em servidão é uma graça divina, né? Viva em servidão de uma forma conformada, pacífica, e isso faz parte da sua salvação. Bem, isso vai se alterar? Vai. Vai se alterar para o que nós temos hoje, né? Na modernidade. O que acontece na modernidade? A principal mudança, né, além da perda do poder da igreja, além de uma certa autonomia e racionalidade que o homem adquire, né, vai ser a industrialização. Né? Então, o que acontecia com o trabalhador antes? Ele trabalhava nos campos, né, no regime de servidão, na sua grande maioria, a grande população trabalhadora. Ou ele era um artesão, né? Normalmente eles estavam reunidos em corporações, ou seja, reuniões de lugares que reuniam profissionais, né, do mesmo ramo, ou seja, sapateiros, ferreiros, celeiros, alfaiates. Eles, nessas casas, né, que eram chamadas de corporações de ofício, eles faziam e aprendiam aquele trabalho, né, sob as ordens de um mestre, né, que era o dono, né, do negócio, da corporação, e que dava as ordens, e formava os mais jovens naquele ofício. Então, todos eles, né, a partir de um determinado estágio que tinha passado da aprendizagem, né, já faziam suas próprias obras, eles tinham domínio total da produção. Eles criavam o produto, né, conceitualmente, eles pensavam como seria feito esse produto, eles preparavam matéria-prima, eles cortavam, costuravam, tingiam, pregavam e faziam todas as alterações naquela matéria-prima necessárias para a obtenção do produto final. Então,
um desses profissionais, ele estava extremamente identificado ao trabalho, tanto pelo reconhecimento da sociedade, que o reconhecia como o ferreiro, o alfaiate, o sapateiro, como quando ele via o produto final e ele reconhecia esse produto final, o sapato, a sela do cavalo ou um vestido, como obra sua. Então ele sabia que ele tinha feito aquilo, né, exclusivamente com o seu pensamento, com a sua força de trabalho, com a sua energia, com o seu tempo. E com a industrialização isso vai mudar, né? A princípio muda o sistema agrícola, porque a primeira indústria que surgiu, e nós estamos falando da Inglaterra, né? Foi onde começou a industrialização, era a indústria têxtil. Essa indústria têxtil utilizava como matéria-prima, principalmente no começo, a lã do carneiro. Se havia uma agricultura de uma maneira mais extensiva, né, não concentrada por toda a terra do senhor, essa agricultura e principalmente a pecuária agora vão ter que ser intensivas em determinadas regiões que vão ser cercadas para constituir pasto para esse rebanho de ovelhas, né? O rebanho ovino que vai fornecer a lã para a indústria têxtil. E o que faziam muitos desses trabalhadores antigos que trabalhavam nos feudos? Eles são expulsos por esse cercamento dos campos, eles são expulsos da cidade. Na cidade, ele vai ter que pagar pela sua moradia e ele vai ter que pagar pela sua comida, que ele obtinha de graça na terra que ele trabalhava. E ele vai trabalhar onde? Como é que ele vai conseguir esse salário? Ele vai conseguir trabalhando na indústria que está surgindo e que precisa de muita mão de obra, né? E quem vai ser o patrão desse homem? Vai ser o capitalista, o industrial, ou, segundo Marx, o dono dos meios de produção. Marx foi o filósofo que estudou de uma forma mais cuidadosa, né? O objetivo, um dos objetivos principais da sua obra foi o trabalho industrial, o trabalho na modernidade. E ele conseguiu ver que esse capitalista, ele era o dono dos meios de produção porque ele tinha a fábrica, ele tinha as ferramentas, ele tinha o maquinário que estava surgindo, né? E ele tinha matéria-prima. Ele sabia onde comprar, como comprar, de uma forma que fosse mais rentável. A única coisa que ele não tem é o trabalhador, porque não existem mais escravos, né? Mas ele precisa da força de trabalho desse trabalhador. Da mesma forma que esses trabalhadores precisam muito desse emprego. Só que agora acabou a escravidão, né? Já tinha acabado na Idade Média. O que se precisa, além de trabalhadores, são de consumidores, pessoas que tenham dinheiro também para comprar os produtos. E essas pessoas vão ser os assalariados. Então, aquela configuração que existia de trabalho como uma coisa penosa, que perdurou durante a Antiguidade e durante a Idade Média, né, da nossa história, ela vai desaparecer. O trabalho agora vai ser considerado uma coisa muito legal, uma coisa através da qual o homem realiza e o homem consegue constituir família, sustentar sua família e obter coisas, bens de consumo. É claro que, na verdade, né, os primeiros trabalhadores industriais do comecinho do século XIX, eles não tinham nada disso. Eles mal conseguiam sustentar sua família. Na verdade, toda a família tinha que trabalhar, porque o salário era tão reduzido que era necessário que todos trabalhassem para conseguir manter o sustento, comprar comida, né? Inclusive sustentar aqueles mais novos, né, que ainda não podiam trabalhar, ou os velhos que já não podiam mais. Isso porque não existia também nenhuma proteção. Por exemplo, a aposentadoria era alguma coisa desconhecida, né? Férias, descanso remunerado, o seguro-desemprego, garantia de acidente de trabalho, caso ele fosse acidentado e não pudesse mais trabalhar, nada disso existia. O capitalismo começou de uma forma muito, muito selvagem, explorando a mão de obra desse trabalhador que não tinha outra alternativa.
Mas, de qualquer maneira, como é que você mantinha esses trabalhadores de alguma forma submissos, desejando essa vida miserável de trabalhar na fábrica, sem garantia nenhuma, sem segurança nenhuma? Porque eram inúmeros os acidentes de trabalho no começo da industrialização. Isso era obtido através da idealização de que o trabalho agora era uma coisa boa. E quem faz parte dessa idealização? A igreja. Não mais a igreja católica, mas uma nova igreja cristã que surge justamente no começo da Idade Moderna, que vai ser chamada da igreja protestante. Apesar das várias guerras religiosas em vários países, causadas pela reforma religiosa, né, esse movimento de ruptura desses protestantes com a antiga igreja católica vai se chamar reforma religiosa. E esses protestantes vão ser aqueles religiosos, né, aqueles fiéis das igrejas que surgem, né, a primeira igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja metodista, a igreja puritana, né, e vão ser chamados de diferentes formas em determinados países. Então, apesar da primeira relativa perseguição a esses protestantes, expulsão, o que acontece é que na maioria dos países que vão se tornar os primeiros países industriais, essas igrejas prosperam, né? Por quê? Porque o poder político, né, que agora está nascendo sobre o patrocínio da burguesia e depois das revoluções liberais vai ser um poder político que pertence exatamente, né, coincidentemente à burguesia, mas no começo da modernidade essa burguesia está patrocinando os reis absolutistas que ainda têm vínculo com as igrejas. Essa burguesia passa a defender algumas ideias dos protestantes, que é justamente a ideia de que o trabalho é uma graça de Deus, que Deus gosta do trabalho, que Deus valoriza o homem que trabalha e o homem que trabalhar será recompensado. Não mais como um castigo divino ao qual a gente tem que submeter, mas um bem, um dom que deve ser procurado pelos homens para alcançar a graça, né? E alcançar também a riqueza, alcançar também a prosperidade, que também são considerados graças de Deus. Deus dá a graça da riqueza, da prosperidade, aqui nessa vida mundana ainda, aquele homem que trabalha. Alguns vão obter, alguns não, mas na dúvida todos trabalham. Com certeza, todos cumprindo a sua função, após a morte serão recompensados. Então, o trabalho muda de configuração. O trabalho agora tem que ser desejado, mesmo que os salários não sejam tão atraentes assim, né? Mas é claro que essa história, né, não conquistou as populações de cara, né? Muitos submetiam, outros não. Havia greves, havia revoltas dos trabalhadores com as péssimas condições de trabalho nas primeiras indústrias. Havia, mas isso alavancou também, isso motivou que houvesse mais direitos sociais, né? Com as revoluções burguesas, com a ascensão do capitalismo, né? Passou a existir os direitos civis, o homem tinha liberdade agora, ele não era mais submetido ao patrão, ao senhor feudal, nem à igreja. Ele era submetido ao patrão, sim, mas mediante o salário, né? Ele recebia, ele tinha que fazer o patrão queria. Nem muito menos escravizado mais. Ele não tem um senhor, né? Então ele agora é livre. Isso é uma das garantias dos direitos civis. E os direitos civis trazem os direitos políticos. Ele é livre e pode votar, né? E aí, com os direitos políticos, ele passa a exigir também direitos sociais. Melhores condições de trabalho, direito à moradia, direito à educação básica para seus filhos. E isso vai mudando a configuração do trabalho ao longo do século XX. Então, no século XIX, nós temos esse capitalismo selvagem, esse trabalho. Inclusive, Marx, vamos voltar um pouquinho a Marx, né? Que Marx tinha definido o dono dos meios de produção. Em oposição a isso, ele diz que o trabalhador ele não tem nada para vender, porque o dono do meio de produção ele produz os produtos e aí daí vem o lucro dele, porque a partir de uma matéria-prima amorfa, ele produz um produto que tem muito valor no mercado
e ele lucra com isso. E ele vai lucrar também com o desempenho do trabalhador, com a força de trabalho desse trabalhador, que não tem nada para vender além dessa sua força. Então, o trabalho que ele realiza é um trabalho que tem um valor, só que através das coisas que o capitalista coloca, né, agregados a esse trabalho, a matéria-prima, o beneficiamento na fábrica, ele vai vender por um valor muito maior. Isso Marx vai chamar de mais-valia, ou seja, seria o lucro do trabalhador, que é a diferença entre o preço que ele obtém na venda do produto e o péssimo salário que ele paga para o trabalhador braçal, o operário, o proletário da sua indústria. Proletário é um nome que serviu como sinônimo de operário, né, a partir do século XIX, porque proletário é aquele que tem uma vasta prole. Prole é o número de filhos, ou seja, o operário tinha muitos filhos, né? E muitos desses filhos eram também, assim que alcançavam uma idade mínima, utilizados como força de trabalho dessa indústria. E o Marx vai dizer que esse operário, então, né, que ele atende aos desejos do capitalismo, ele vai se tornar um trabalhador alienado. Por quê? Ele não tem mais a posse dos meios de produção. Ele não mais realiza um trabalho conforme seu conceito, conforme a sua ideia originária. Ele não mais dispõe do tempo de trabalho como ele deseja. Ele agora vende tudo, além da força de trabalho, ele vende seu tempo, ele vende a sua criatividade e ele vende também a sua energia de trabalho. Por quê? Ele não cria mais nada, ele faz um trabalho repetitivo na fábrica. A máquina opera e ele apenas